Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Rio Claro Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre os LCAs, as letras de crédito agropecuárias. O que são esses ativos, quando eu devo investir e o que eu preciso prestar atenção antes de investir nesse tipo de título de renda fixa. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente vem explicando o básico de cada tipo de ativo dentro do mercado financeiro brasileiro. E os LCAs com certeza são uma opção muito interessante para várias carteiras de investimentos. Se você não assistiu ainda, assista o vídeo que nós gravamos sobre os CDBs. Tem muita informação lá que vai ser importante também para entender como funcionam esses títulos, afinal, eles são bem similares. Meu nome é Pedro Jobim, eu sou planejador financeiro, certificado CFP e sócio aqui da Rio Claro Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre as letras de crédito do agronegócio. Primeiro, que muita gente se atenta muito e fica se perguntando ali, eu estou investindo em agronegócio? Por que tem esse nome dentro das letras de crédito? Bom, essas letras de crédito, elas têm uma estrutura muito similar a outros ativos de renda fixa, como os CDBs, que nós falamos no último vídeo, mas elas têm uma particularidade muito interessante, que elas são isentas de imposto de renda. Em troca desse benefício de isenção, existe uma regra de que o banco que está captando esse dinheiro junto com você, investidor, deve depois emprestar esse dinheiro para atividades relacionadas ao agronegócio. Na prática, para quem está investindo, faz pouca diferença. Afinal, você está investindo dinheiro para o banco e o risco que você está correndo é o do banco, não é o do agronegócio, não é das fazendas, é do banco em si. É ele que garante o seu depósito ali, a sua letra de crédito. Mas depois o banco vai ter que emprestar esse dinheiro, ele vai ficar ali carimbado como algo que vai financiar alguma atividade dentro do agronegócio e, em troca disso, o governo dá esse benefício fiscal para quem investe dentro desse tipo de ativo. Isso permite que você aceite uma taxa um pouco mais baixa, afinal não vai pagar imposto no final, e o banco também consiga praticar um empréstimo mais barato ali para empresas do ramo do agronegócio. Então é importante entender que a segurança é do banco emissor do LCA e não do banco aonde você está comprando. Pode ser que você esteja comprando através de uma corretora ou através de outro banco, o título de um segundo banco, que esse sim é o qual você deve analisar em questão de segurança institucional, se é uma instituição sólida, e se não for uma instituição sólida, pelo menos garantir que você está dentro da cobertura do FGC, que é de 250 mil por cada instituição. Então, no conjunto de todas as aplicações de renda fixa que você tem naquela instituição, não passar do valor de 250 mil, senão você não terá tudo protegido pelo FGC. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, confira também o vídeo que a gente tem aqui no canal. E aí vamos entender como analisar uma LCA para ver se ela é um bom investimento ou não. Primeira coisa que a gente vai olhar sempre para esse tipo de ativo é o prazo e a liquidez. As LCAs, elas têm uma questão especial na liquidez. Por regra, elas têm sempre pelo menos 3 meses de carência para poder serem resgatadas. Então isso é o mínimo que você vai encontrar no mercado. Alguns bancos oferecem LCAs que têm uma carência de 3 meses e depois passam a ter liquidez para resgate. Mas a maioria que você vai encontrar no mercado não tem nenhuma liquidez até o prazo do vencimento, que é quando ela deixa de existir e o banco devolve o seu dinheiro com os rendimentos. Como ela é isenta de imposto de renda, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar ali no final, claro, dependendo do tipo de rentabilidade. Então, é importantíssimo analisar se você pode ou não deixar o dinheiro preso por aquele prazo de carência que você tem dentro daquele ativo. Normalmente as LCAs vão ser mais vantajosas do que outros ativos, como por exemplo os CDBs, quando elas tiverem um prazo mais curto. Eu quero deixar o dinheiro preso ali durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. No CDB eu pagaria uma alíquota de imposto de renda maior,
o que é regressivo, cai ali de 22,5% para 15% em 2 anos, enquanto no LCA eu não vou pagar imposto nenhum. Em geral, os LCAs têm uma taxa de rentabilidade menor, bruta, do que outros ativos, mas por serem isentas de imposto de renda, acabam tendo um rendimento melhor líquido no final, quando estão especialmente em prazos mais curtos. Para prazos mais longos, aí você tem que fazer as contas bem ali sempre para entender como isso funcionaria. Eu vou inclusive mostrar para vocês um exemplo para vocês entenderem bem como é feita essa conta para comparar qual ativo você deve pegar. Um LCA que tem isenção de imposto de renda ou um outro ativo que tem imposto, mas uma taxa maior. Eu vou usar aqui, por exemplo, um LCA com uma taxa de 90% do CDI. Se você for comparar ali com um CDB que vence em até 6 meses, ou seja, você pagaria num CDB ou no fundo de investimento de renda fixa uma taxa de 22,5% de imposto de renda, você teria que, para ganhar dele esse LCA de 90% do CDI, ter um CDB de 116% do CDI, ou seja, uma taxa bem maior e bem mais difícil de encontrar do que um LCA de 90%. Mas, à medida que você vai tendo um prazo mais longo, para você achar um título equivalente fica mais fácil. Um LCA de 2 anos com rendimento de 90% do CDI seria equivalente a um CDB de 105% do CDI, ou seja, bem mais fácil de encontrar no mercado. Inclusive, CDBs que pagam mais do que isso para prazo mais longo. E aí, acabaria sendo mais interessante investir no CDB. Isso vale tanto para os LCAs pós-fixados, que tem um rendimento ali atrelado ao CDI, quanto também para os pré-fixados ou para os mistos. Os pré-fixados também são bem fáceis de calcular. Se você colocar, por exemplo, um retorno de 13% em um LCA, você teria que ter um retorno equivalente entre 16,7% para um ativo mais curto e 15,3% para um ativo mais longo. Mas já os LCAs que têm uma rentabilidade mista, como por exemplo aqueles que são atrelados ao IPCA, fica mais difícil fazer essa conta exata, mas tem uma vantagem muito grande. Por quê? Quando você está investindo em um ativo atrelado ao IPCA, você quer proteger o seu dinheiro da inflação. A inflação que a gente não tem como saber quanto vai ser. Uma desvantagem muito grande para ativos que têm imposto e são atrelados à inflação é que, caso aconteça o pior cenário, que é aquele em que a inflação dispara e aumenta muito, quando você resgatar esse ativo, você vai ter que pagar imposto sobre o que rendeu acima da inflação, mas também sobre a inflação em si. Já em um ativo isento, como um LCA, você acaba tendo realmente o retorno líquido e o dinheiro de fato corrigido pelo IPCA. Isso é mais um ponto interessante ali para usar na sua estratégia na hora de escolher ativos que são corrigidos pela inflação. Vale para LCAs, LCIs, debêntures, CRIs, CRAs, que são isentos de imposto de renda e podem te trazer essa vantagem. Bom, esses são os principais pontos que você deve analisar antes de considerar incluir dentro da sua carteira de investimentos um LCA. O principal é sempre a segurança, se você confia naquela instituição, se ela é sólida o bastante e principalmente dado o valor que você vai investir, a liquidez e a carência daquele ativo e, claro, o formato do rendimento, se as taxas realmente fazem sentido para você abrir mão dessa liquidez que você tem dentro do seu dinheiro. Se você ainda tem dúvidas de como montar uma carteira eficiente de investimentos, de quando você deve encaixar cada uma dessas peças para ter a melhor estrutura financeira possível de acordo com o seu planejamento financeiro, com os seus planos, considere conversar com a Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora independente, não somos ligados a nenhuma instituição financeira e aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai conseguir todas as informações que precisa para entrar em contato e agendar uma primeira consulta com um dos nossos planejadores financeiros.